Então vamos começar. Marcos é um dos 4 primeiros evangelhos. Eles vão falar de Jesus, cada um a partir de um olhar, de uma face, de um detalhe totalmente diferente. Mateus fala de Jesus como rei, como aquele que veio para reinar. Por isso o reino é um item que se repete várias vezes nesse evangelho. João fala de Jesus como Filho de Deus, como Deus vindo a essa terra para habitar entre nós. Lucas fala de Jesus como um homem que viveu aqui. Ele era Deus, sim, mas ele também era um homem, e Lucas aponta questões essenciais da humanidade do Senhor Jesus. E Marcos, ele fala de um Jesus totalmente diferente, que não era o Jesus Deus, nem o Jesus homem, nem o Jesus rei, era o Jesus servo, era o Jesus escravo, era aquele que vivia uma vida de servir, de fazer a vontade daquele a quem ele era submisso. Então todas as abordagens de Marcos, elas vão trazer esse olhar. Jesus veio aqui para servir. E aí você fica pensando, ok, servir quem? Hoje nós temos muitos servos que se acham reis e que gostam de ser servidos. Nós temos escravos que também gostam de se servir. Mas Jesus, ele era alguém incansável, imutável, resoluto, decidido, que não permitia que as coisas saíssem da sua meta, do seu alvo. Você, meu jovem, minha jovem, você tem uma meta? E quantas vezes você já desistiu da sua meta? Vou fazer só uma pergunta. Quem aqui já falou que segunda-feira que vem vai começar uma dieta? Ok, então você já viu que ter uma meta não é fácil, mas Jesus tinha uma meta, e era uma meta tão intensa que ele viveu por ela em 4 áreas, em 4 espécies de viver, de personalidade diferente. Eu vou contar para vocês primeiramente um breve resumo do capítulo 6, das histórias que permeiam o capítulo 6, depois nós vamos voltar só para fazer alguns retoques, só para dar alguns insights para vocês, como a Gabriela falou, para fazer a mente explodir em alguns detalhes, tá certo? Gostei da analogia. Bom, Marcos 6 começa falando de Jesus voltando para casa. Ele estava saindo já da região onde ele atuava e agora ele voltava para Nazaré. E aí voltando para casa, voltando para sua terra, o que aconteceu? As pessoas olharam e falavam assim, mas vem cá, esse aí, não é aquele menininho que a gente via aqui, rodando aqui pelo meio da praça, que ficava fazendo as coisas aqui no meio do povo, e que é o filho de José, é o filho de Maria, e os irmãos dele são João, Tiago, Judas, José, Tiago e Simão, as suas irmãs também não moram aqui entre nós, ou seja, a gente não conhece esse rapaz, agora ele chega aqui querendo falar algo como se fosse alguma coisa. E o resultado é que ele, na sua terra, não tinha espaço. Porque de tão conhecido que ele era, de tão habituados a viver e crescer e andar ao lado, desde o pequeno Jesus, do adolescente Jesus, do jovem Jesus, até agora o adulto Jesus, as pessoas achavam que já sabiam tudo acerca dele. E por isso, por essa sensação de ter vivido ao lado dele por toda a sua vida, de conhecê-lo desde o seu nascimento, não tinha nada que ele pudesse fazer que eles já não tivessem conhecido e visto. Será que alguém aqui também não padece dessa síndrome de ter nascido com Jesus,
crescido com Jesus, andado com Jesus, e de repente chega em um momento, como foi falado agora no momento de louvor, no momento em que a gente fica pensando: o que eu estou fazendo da minha vida? O que está acontecendo? Será que está valendo a pena? Porque eu não estou entendendo, não vejo mais sentido nessas coisas, eu não vejo mais o porquê destas coisas. E aquele Jesus que por tantos anos acompanhou sua jornada, agora se torna um ilustre desconhecido, uma pessoa como qualquer outra pessoa. E isso foi tão forte que no capítulo 6, versículo 5, diz que por isso não pôde realizar milagres ali. Não é que ele não queria, não é que ele não tivesse a intenção, o desejo, a necessidade de perceber a dor das pessoas e ajudar as pessoas nas suas dores. Ele tinha toda essa percepção, mas o fato dele não ter mais o reconhecimento de as pessoas já terem taxado, rotulado, classificado, colocado um crachá nele, e agora não, eu já sei quem é Jesus. Aí com isso você rotulou e agora ele foi impedido. E é o que nós vamos ver aqui, impedido. No versículo 6 diz que ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Vou fazer aqui uma primeira explosão. Jesus quer curar a sua dor. Jesus quer atuar na sua vida. Ele quer fazer algo na sua história. Ele quer. Mas entre o ele querer e o ele fazer, existe um detalhe que se chama fé. Aperto o pause aqui, vamos seguir, depois a gente dá o play de novo. Depois desse momento e dele ver aquela situação, ele pega os seus 12 discípulos e fala o seguinte: olha, vocês vão agora sair por várias cidades e povoados, vocês vão sair para fazer aquilo que eu faço, para agir da forma como eu ajo, para atender a necessidade, atender a dor das pessoas, aonde elas estão. Não há como esperar que as pessoas fiquem vindo até a nós para nos achar e para nos apresentar seus problemas, porque algumas não terão e nunca terão forças para sair da sua situação de miséria. E aí, o princípio que ele estabelece, depois de ter encontrado incredulidade na sua própria cidade natal, é um princípio de nós precisamos sair. Você já brincou de siga o mestre? Tudo que o mestre falar, os outros fazem. Vocês são tão novos assim, meu Deus. Havia algum tempo no século passado, talvez no milênio passado, alguns que brincavam assim: um era designado mestre, os outros todos imitavam. E alguém vinha de fora e tentava adivinhar quem era o mestre, porque era fácil, é quem primeiro fizesse uma atividade, os outros todos começariam a seguir e fazer do mesmo jeito. Então ele tinha que identificar quem é o mestre. Eu estou vendo todo mundo fazer a mesma coisa, mas eu sei que tem alguém que está liderando você nessa sua atividade. Quem é que está liderando? Quem é o líder? Quem é o mestre nesse processo? Essa era a brincadeira. E o Senhor foi quem inventou essa brincadeira aqui em Marcos 6. Ele fez, sigam o mestre. Tudo que eu fiz, vocês fazem. Ele deu autoridade para expulsar espíritos impuros, para orar, para interceder, para atender a necessidade das pessoas. Só que, pela experiência que ele acabou de ter, ele fez já dessa atividade um treinamento, uma capacitação. Ele falou para eles aqui no versículo 8, se vocês quiserem podem me acompanhar aí. Eles não poderiam levar nem alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Podem usar sandálias, mas levar muda de roupa sem pensar. Ou seja, você vai ter que aprender a depender de Deus a cada dia, a cada momento. Amanhã
o que comeremos, o que beberemos, como nós vamos nos movimentar, como nós vamos agir. Amanhã você pergunta para Deus. Hoje você vai desfrutar do cuidado de Deus para hoje. E aqui nós temos um exercício de fé. Por que falava para... Não podia levar cartão de crédito, celular, WhatsApp, não podia levar a senha do internet banking. A conta de Jesus devia ser bem recheada lá no céu, né? Tudo em só ouro, pratas, pedras preciosas, mas eles não tinham acesso a esses bens, eles tinham acesso a Deus em oração. Este é um exercício que eu e você precisamos ter na nossa história. Às vezes, o Senhor nos permite passar por situações de privação, não porque Ele nos odeia ou não nos ame ou queira nos ver sofrer, mas é porque Ele precisa que nós tenhamos uma experiência forte de ter fé nele. Sabe o que é? Como, vou pegar mais uma vez a experiência da Ana Gabriela, sabe o que é você orar na sexta-feira, falando, segunda-feira eu vou ser chamado para trabalhar. E aí na segunda, você olha para o telefone e o telefone toca. E alguém só liga e diz assim, pode vir, chegou sua vez. O que você tem colocado na fila? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus desejos? Por que os seus desejos ainda não chegaram? Às vezes você fica pensando que se você alcançar aquele emprego, aí você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. E quando você chega naquele emprego, você começa a estudar para o próximo. Você acha, não, se eu sair do jardim de infância, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo no ensino fundamental. Aí depois termina o ensino fundamental, na educação infantil primeiro, né? Depois, não, se eu terminar a educação infantil, eu vou ser feliz no ensino fundamental. Termina o ensino fundamental, não, agora eu tenho que entrar no ensino médio. Termina o ensino médio, não, agora eu vou fazer faculdade. Termina a faculdade, eu quero fazer intercâmbio. Agora eu quero fazer, e aí nós temos uma geração, a geração neném, que chega já numa idade avançada e nem trabalha, nem estuda. Por quê? Porque ela não teve na sua trajetória essa experiência de ter um mestre que diz assim, eu te dou autoridade, vai e faz com a autoridade que eu estou dando para você. Não confie no dinheiro, não confie no alimento, não confie nas roupas, não confie naquilo que você vê, creia naquele que te chama e que te envia. Essa foi a experiência. Fala para quem está do seu lado, creia naquele que te chamou. Porque Ele quer te enviar. E logo depois aqui fala de uma outra história de um enviado também, para fazer aqui um contraste, um parêntese, uma analogia. João Batista, ele foi o primeiro apóstolo do Novo Testamento, e ele não foi enviado por Jesus, ele foi enviado por Deus para preparar o caminho de Jesus. Vocês sabem, ele e Jesus são primos. Aí ele foi designado, incumbido. Jesus era 6 meses mais novo do que ele, e ele foi incumbido de preparar e aplanar o caminho para que Jesus viesse. Quando eles se encontraram no início do ministério de Jesus, aí ele já declarou, olha, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia quem era Jesus. E ele sabia qual era a porção dele. A porção dele era preparar o caminho para Jesus. E quem colocou Jesus na fita, quem colocou e abriu as portas para o ministério de Jesus, foi João Batista. Só que, a nosso ver, naquele momento, o que João Batista precisava fazer? Acabou minha meta, alcancei o meu teto, o meu nível máximo, já cheguei. Eu estava aqui para preparar o caminho de Jesus, Jesus chegou, posso agora deixar de preparar o caminho e seguir o mestre. Mas ele resolveu continuar
na sua atividade. E aqui em Marcos 6 fala que ele acabou diversificando as suas atribuições. Ele aqui começou a entrar na política também. E começou a denunciar todas as mazelas e as corrupções dos governos daquela época e as coisas erradas que haviam, os relacionamentos torpes que haviam no meio ali do governo local. Nada como o que você vê no dia de hoje. E nem com as preocupações da maioria dos jovens de hoje. Nós estamos no ano de eleição. E aí você vê muitos jovens envolvidos com essa questão. Só que a pergunta é esse o seu chamamento? Foi para isso? É assim que você vai consertar a nação? Confiando no dinheiro, ou no alimento, ou nas vestes, ou em algo físico? Eu digo para você, aquele que te chamou, te deu autoridade para fazer além do que você imagina, além do que você pensa. Porque Ele te deu um poder que opera na sua vida. E esse poder é suficiente para reinar sobre nações. E é para isso que você está sendo preparado. É para isso que você está sendo preparada. É para reinar. Por isso que o exercício, para quem quer ser um bom rei, uma boa rainha, ele é duro. Não é fácil. Porque nós precisamos da única coisa que pode nos desqualificar, que é a falta de fé. Como eu posso ser alguém que age em nome de Deus, se eu não creio no poder que esse Deus tem para agir? Um Deus que pode ressuscitar mortos, um Deus que pode andar sobre as águas, um Deus que pode multiplicar, com 5 pães e 2 peixes pode alimentar uma multidão, um Deus que pode fazer coisas inimagináveis. Esse Deus colocou todo esse poder dentro de você. Levanta a sua mão direita e fala assim: I have the power. Você tem esse poder. Você tem esse poder. Mas o que pode impedir você de usar esse poder foi o que impediu muitas pessoas serem curadas lá em Nazaré: a incredulidade. E aqui João Batista se envolveu nessas tramas políticas, acabou perdendo a cabeça. E o resultado do ministério de João Batista é que ele foi sepultado pelos seus discípulos, e a história dele termina aqui no versículo 29. Enquanto ele estava passando por essa situação, os discípulos de Jesus voltaram assim: uau, o céu se abria, os espíritos imundos fugiam, e a paz reinava, e as coisas aconteciam. Fantástico, eu nunca achei que isso podia acontecer na minha vida. Aí o Senhor chama eles, fala assim: vocês estão trabalhando demais, vamos descansar. E aí, enquanto a gente descansa, aí o que acontece? Eles viram uma multidão que estava faminta. E ele pensou assim: o que fazer? Pensou alto para ver a resposta dos discípulos. Os discípulos falam: é fácil, manda todo mundo ir para o shopping, manda todo mundo ir na padaria, manda todo mundo sair por aí buscando comida. Mas aí o Senhor fala: não, isso é... Qualquer um pode mandar o outro ir para a padaria. Qualquer um. Para o mercado, qualquer um faz isso. Mas para quem está sendo preparado para reinar, a ordem do mestre é: dai-lhe vós mesmos de comer. Seja você aquele que supre a necessidade de quem está faminto do seu lado. Seja você o elemento de bênção sobre a vida das pessoas que estão do seu lado. Seja você aquele que atende o que as pessoas padecem. Por meio de você, seja o canal para que Deus alcance e abençoe a vida de cada um. Fala quem está do seu lado aí, ó. Seja você. Não joga isso para os outros. Fala aí, não joga isso para os outros, não.
Agarra esse treinamento. Seja você um fator de bênção. E aí o resultado, ele pergunta no versículo 38, quantos pães vocês têm? E eles nem sabiam o que tinham, falou, vão verificar, e eles voltaram, fizeram a contabilidade, 12 discípulos, naquela multidão, e eles falaram, nós temos 5 pães, 2 peixes. Jesus usou aí técnicas de administração, estratégias de distribuição, matrizes ali, fez uma derivada, um integral, um bocado de coisa esquisita ali, que ninguém sabia o que estava acontecendo, e abençoou o que foi colocado nas mãos dele, ele abençoou, e aquilo foi suficiente para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não duvide da porção que você tem nas suas mãos, mas você precisa colocar isso nas mãos do Senhor, porque se continuar nas suas mãos, continuam sendo 5 pães, 2 peixes, mas quando você coloca aquilo que você tem para o seu desfrute nas mãos do Senhor, você consegue alimentar uma multidão. 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentaram porque alguém colocou algo nas mãos do Senhor. Muitas vezes você se acusa e você se condena, e o inimigo vem te acusar e condenar porque você acha que você não está fazendo o melhor, não está sendo o melhor, a melhor filha, a melhor aluna, a melhor profissional, a melhor cristã, a melhor, e aí você se acusa e se condena, e o inimigo ele é muito hábil nessa condenação, e você fica se colocando ali debaixo de tantos pesos. Olha, eu vou dizer para você, nem Satanás é tão cruel para acusar e condenar uma pessoa quanto ela mesma. Quando a gente dá para se menosprezar, para se depreciar, aí surgiu um termo que é depressão e as síndromes, que é para justificar como que uma pessoa consegue se minar todas as suas energias, minar todas as suas crenças acerca de si mesmo, acerca da sua capacidade, de forma tão intensa, que ela não consegue perceber o poder que já está habitando nela. É uma águia criada num galinheiro que poderia estar nas alturas e que fica ali só ciscando o milhinho quando dão, porque ela não sabe do potencial que ela tem. E ela acreditou que aquela verdade, que já que ela está num galinheiro, então deve ser galinha e vai viver como galinha. Não creia no rótulo que o inimigo tenta colocar no seu crachá. Creia naquele que te chamou. Ele sabe quem é você. Dá um toque em quem está do seu lado e fala, Deus me conhece. Você pode não se conhecer. Você pode não se conhecer. Mas Deus conhece você. Você sabe que dentre desses 12 que foram enviados para fazer aquela obra, Judas estava lá no meio também? Você pensou nisso? Mas Judas ele, daqui a 2 anos e meio, Judas vai trair Jesus. Deus sabe. Quem foi o recrutador de recursos humanos que selecionou o currículo de Judas para ser discípulo de Jesus? Quem foi? Temos que demitir a sessão de pessoal inteira. Como é que pode eles cometerem uma falha tão grave desse? Chamaram Mateus, que era auditor da fazenda, chamaram tantos ali, mas daí chega Judas beira-mar, ladrão, traíra com espinha. E aí você chega, quem foi que trouxe ele? Você vai ver quem trouxe Jesus. Mas Jesus não sabia quem ele era? Sabia. Mas Jesus ainda assim precisava dar a ele oportunidade de escolha. E é isso que você tem nesta noite. Oportunidades de escolha. Não importa o que você fez ou quem você acha que é.
eu vou te dizer, Jesus acha que consegue mudar a tua vida. E eu boto fé nele. Ele consegue mesmo. Porque mudou a minha. Você não sabe o que eu já fui e o que eu já passei. Vocês não sabem. Acho que nem eu sei. Era um pesadelo. Estava dormindo. Mas o que o Senhor já fez na minha vida é o suficiente para me dar fé de olhar para vocês e dizer, fichinha, é fácil, Deus vai conseguir. Porque vocês têm algo em vocês que eu não tenho mais, que é a juventude e tempo de mudar. Eu já estou ficando meio enferrujado. Vocês têm tempo para mudar. Aproveitem esse tempo e deixe Deus trabalhar na sua vida. E aqui depois que eles fazem essa distribuição, Jesus manda, olha, vamos lá para o outro lado do mar, beleza, vamos lá. Os discípulos entraram no barquinho, todos ali naturais de beira-mar, sabendo das coisas, sabem como agir, alguns até pescadores profissionais, remenadores de redes, todos eles profissionais nas suas áreas de atuação. Jesus pega, simples, pescador, pega o barquinho aqui e atravessa para o outro lado, encontro vocês lá. E para eles assim, beleza. Só que no meio do mar havia uma tempestade. E Jesus, ele despediu a multidão, enquanto os discípulos já estavam indo na frente, ele despediu a multidão e foi orar e depois falou, vamos encontrar os discípulos. Aí ele foi passeando por sobre as águas. Para ele não havia problema, não havia dificuldade, ele estava ali andando sobre o mar. E a intenção dele era andar rápido para chegar na frente dos discípulos e preparar tudo para quando os discípulos chegassem. Só que eles, profissionais das águas, marítimos, eles estavam ali em apuros. Versículo 48. Remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Assim, por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até ele caminhando sobre o mar, e a sua intenção era passar por eles, ou seja, vazar na braquiária. E o resultado aqui, ao ver alguém andando sobre as águas às 3 da madrugada, com certeza nenhum dos discípulos gritou glória a Deus ali na hora. Eles falaram assim, eles gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Na Bíblia fala que tem fantasma, viu? Então, eles, desde aquela época, eles já falavam que tinha fantasma ali, 3 horas da madrugada, sobre o mar. E aí, ficaram aterrorizados ao vê-lo. Mas Jesus, quando viu aquilo lá, o que ele fez? Falou com eles. E disse, não tenham medo. Repete comigo, não tenham medo. Não, mas não repete com quem está com medo, não. Fala com quem está com quem tem coragem mesmo. Fala assim, não tenha medo. Não tenha medo. Quem está falando é Jesus. Quem está com medo é os discípulos. Então você é Jesus falando. Transmite confiança nessa tua palavra aí. Não tenha medo. Não tenha medo. Coragem. Coragem. Bora, coragem. Coragem. Sou eu. E Jesus, que já estava andando sobre as águas e queria chegar do outro lado, o que ele fez? Subiu no barco. Porque apesar dele ter poder e dele ter uma meta lá na frente, ele queria já estar lá do outro lado. Mas uma coisa, e você precisa saber disso, uma coisa para Deus vale demais, que é você. Por sua causa, ele desiste de exercer seu poder e autoridade, alcançar aquilo que ele planejou como meta imediata, e ele espera e sobe no seu barquinho. Por quê? Só para te encorajar, para dizer, desiste não, nós vamos chegar lá, eu vim aqui para ficar com vocês. Mais uma vez aí, dá um toque em quem está do seu lado e fala, desiste não. Desiste não. Vocês vão chegar lá. Jesus entrou no seu barquinho também. E por fim, chegando lá do outro lado, em Genesaré,
Levaram o barco até a margem, desceram, e as pessoas começaram a reconhecer Jesus. Assim que o viram, e quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando o enfermo em maca para onde sabia que ele estava. Aonde quer que ele fosse, aos povoados, às cidades, aos campos ao redor, levavam os enfermos para a praça, suplicavam que ele os deixasse pelo menos tocar na borda do seu manto. E agora esta última frase, eu quero que vocês de pé declarem comigo. Por favor, stand up and talk with me. E todos que o tocavam eram curados. Vamos de novo? E todos que o tocavam eram curados. Mais uma vez. E todos que o tocavam eram curados. Agora feche os seus olhos e fale. E todos que o tocavam eram curados. E todos que o tocavam eram curados. Pode sentar. Olha a diferença, como nós começamos o capítulo 6 de Marcos, a terra de Jesus, Nazaré, rejeitando e não conseguindo crer, e muitas pessoas que feridas e doentes estavam, ficaram, porque a incredulidade deles impediu o agir sobrenatural de Cristo naquelas vidas. Mas depois de passar pela jornada, depois de enviar, depois de treinar os discípulos a perceber que mesmo nas necessidades e privações, o Senhor é quem os designou, é quem os empoderou e é quem está com eles. Mesmo quando a fé balança, não se preocupe, Ele está por perto para entrar no seu barquinho e para dizer: não é um fantasma, sou eu. Fique em paz, fica tranquilo, eu estou contigo. Meu querido jovem, minha querida irmã, quero dizer isso para você. Na nossa vida, nós vamos passar por muitas situações difíceis. Os maiores navegadores, eles são assim designados porque eles passaram por grandes tempestades e venceram. Vocês estão sendo preparados, essa geração está sendo preparada para reinar com Cristo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma grande correnteza cultural que tenta dizer para você: não vale a pena, não acontece nada, não tem mais nada. Eles não querem apenas tirar Deus da sua vida, eles querem tirar a Bíblia da sua mão, eles querem tirar os limites, querem tirar as referências do que é certo e que é errado, e eles querem dizer para você: tudo tá certo, desde que você esteja feliz. Se você estiver feliz, está tudo em paz, está tudo bem, está tudo certo. Mas eu vou dizer para você, isso não resiste ao teste do travesseiro. Quando você coloca a cabeça no travesseiro e faz um balanço do seu dia, da sua semana, e aí você vê o princípio da semeadura: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aí você semeou o vento e fica pensativo: por que eu estou colhendo tempestade? Você semeou Giló e fica pensando: aonde estava a lixia que eu sonhei que estava aqui? Você semeia Gueroba e fica olhando assim: cadê a pera? Cadê a nectarina? Cadê os morangos? Vai aparecer a partir do momento que você semear. Mas aquilo que você já semeou é um princípio espiritual e real. A gente tem que colher. A melhor maneira é você trocar logo as sementes e começar a semear coisas positivas, porque vai chegar um momento que a sua vida vai fazer uma curva. Depois de tanta amargura, vai chegar um momento
que a coisa vai começar a ficar mais doce. Mas por quê? Não adianta, todo o jiló que foi, você plantou e colheu, e infelizmente comeu. E agora, quer dizer, para quem não gosta, né? Eu não gosto de coisa amarga. De amargo basta a minha cara de manhã quando eu acordo. Eu gosto mais de doce, assim, por isso que eu tento ficar igual um quindim, brigadeiro, assim. Mas não tem jeito. Algumas coisas com o tempo se perdem. Vocês, meus queridos irmãos e irmãs, têm aqui nesse capítulo algumas preciosidades para te dar uma orientação. Quem é Jesus para você? É só um cara que você nasceu do lado dele, viu ele crescendo e está aí, e de repente ele já não significa mais nada para você, daí você vai ter que começar a procurar e ter outras experiências, porque você não conhece quem é aquele tal de Nazaré que mora ali do seu lado, que é seu vizinho, e que você não sabe o que ele faz da vida. Ou você é como Genezaré, que sabe quem é Jesus e valoriza e busca, e aonde ele está, eu vou levar a minha dor, eu vou levar a minha enfermidade, eu vou levar o meu problema, eu vou levar a minha situação aos pés de Jesus. E eu sei que se eu apenas o tocar, serei curado. E todos, lá no comecinho você viu o que nós lemos, a maioria não conseguiu ser curada por causa da incredulidade. Mas aqui, todos que tocaram Jesus com fé tiveram resposta das suas necessidades. Um exercício pequeno agora. Faça uma lista de 3 necessidades, 3 grandes necessidades suas hoje. Hoje. 3 necessidades suas. Não fale para ninguém, só para você saber. Porque esse também é um princípio que eu quero falar para vocês. Jesus, ele via o cego na beira do caminho, olhava assim e falava. Todo mundo estava vendo que ele era cego. Ele falava assim, e aí, o que tu tem? Por que você está nessa? E aí, o que você quer que eu faça? Aí, acredite se quiser, o que tem de cego, que estava pedindo Ferrari, Lamborghini, Mercedes, ou então uma sem Wi-Fi para poder navegar na internet com maior velocidade. Todo mundo sabia que ele era cego. Jesus também sabia. A situação de cada um não é desconhecida para ele, mas ele queria confirmar. Você sabe qual é a sua necessidade? Você sabe o que você realmente precisa? Você sabe qual é a sua dor? E aí, quando ele perguntava, e a pessoa respondia, Senhor, eu quero ver. Aí o Senhor não precisava fazer mais nada, ele só dizia, vai, a tua fé te salvou. Marcos 6 é um exercício de fé. Mostra os contrastes de um Jesus poderoso no meio de uma cidade incrédula e de um Jesus poderoso no meio de uma cidade sedenta que o busca. 12 apóstolos que são enviados sem nada para depender do Senhor, e um apóstolo que foi enviado e se perdeu na sua trajetória e acabou perdendo a cabeça no meio do caminho. Muitas coisas vão querer abalar a sua fé, mas eu quero dizer para você, Jesus se importa. E Ele quer fazer de você um guerreiro valente, uma guerreira valente capaz de reinar. E para isso, vamos passar por tribulações, vamos passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Aquele que venceu o mundo já está dentro de você com a coroa dizendo, se você deixar eu te treinar, esse golpe é fatal. Ninguém vai conseguir resistir. Vamos encerrar agora lendo Romanos, capítulo 11.
Romanos capítulo 11, versículo 23, ele vai dizer o seguinte: e se o povo de Israel abandonar a sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta. A analogia que é feita aqui é: essa árvore, que era a promessa de Deus, era só para o povo de Israel, é para a raça chamada, para a descendência de Abraão. Mas tinha lá brasileiro, americano, tudo, que não são da descendência de Abraão. Eu não sou descendência de judeu. Mas o Senhor abriu uma janela, cortou uma árvore e enxertou uma oliveira brava. Mas pensa um trem bravo, eu e você. Ele colocou na árvore, colocou dentro da promessa que ele havia dado para o povo de Israel. Ele abriu uma porta para alcançar você e eu. E aquele galho que foi cortado para que nós entrássemos, ele aqui está dizendo, olha, ele só foi cortado por causa da sua incredulidade. Mas, se ele se arrepender, se ele abandonar a sua incredulidade, será enxertado novamente. Não tem caso perdido para Deus. Nem judeu cabeça dura. Não tem caso perdido para Deus. Dá um toque em quem está aí e fala assim: acorda. Não tem caso perdido para Deus. Não tem. Deus pode. Aí você chega numa geração de jovens que vem para a reunião para assistir o culto, para fazer, como diz aquela velha musiquinha, estava à toa na vida e o meu amor me chamou para ver a banda passar, tocando coisas de amor, e você fica vendo a banda passar, e as coisas lá, e vai passar muita coisa, na praça passa muita coisa, e você acaba ficando à toa, e sem vida. Vocês, jovens, estão no momento que vocês precisam se levantar para assumir a sua posição como servos do Mestre. Porque assim como Ele é, Ele também espera que nós sejamos. Às vezes eu vejo jovens falando assim, mas eu não gosto de compartilhar, eu não gosto de orar em voz alta, eu não gosto. Então você nunca brincou de siga o Mestre, eu vou dizer para você agora, a brincadeira começou. O Mestre está falando aqui, nós já estamos no 6º capítulo de lições do Mestre, e que Ele espera que você agora o siga. Nas reuniões, sente na frente. Não fique olhando as coisas acontecerem, faça as coisas acontecerem nas reuniões. Pegue a palavra e não fique esperando que um anjo venha e se materialize na sua frente para poder trabalhar na palavra. Seja você o anjo que vai levar a palavra para a vida de alguém. Assuma a sua função e a sua posição diante do Senhor. Por fim, eu quero só cantar com vocês um pequeno refrão. Eu quero que vocês coloquem, abaixem suas cabeças e recebam isso como uma oração nessa noite. O refrão desse hino diz assim: seguirei ao meu bom Mestre, seguirei ao meu bom Mestre, seguirei ao meu bom Mestre, onde quer que for, irei. Seguirei ao meu bom Mestre, seguirei ao meu bom Mestre, seguirei ao meu bom Mestre, onde quer que for,
Que isso possa ser uma profecia cumprida na sua vida. Olhe para quem você tem seguido. Olhe para quem você tem acompanhado os passos. De quem você tem se aproximado. Não deixe mais Jesus ser na tua vida um ilustre desconhecido, com quem você cresceu, viveu, se acostumou, mas que hoje não consegue mais perceber o poder que Ele tem e que Ele já colocou no seu coração. Faça uma escolha. Escolha seguir o Senhor, hoje e para todo sempre. Jesus é o Senhor.